Graça e paz, queridos, amém? Que bom estarmos aqui nesta noite para servir nosso Deus. Quem está feliz com Deus, diga amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Glória a Deus. Amém? Todos acharam aí? Se você puder ficar em pé para nós lermos esse texto, Mateus capítulo 17, o versículo 19, a seguir. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui diante do Senhor nesta noite. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha se mover neste culto, Senhor, ministrando em nossas vidas e nossos corações nesta noite. Reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos de Ti, não só hoje, mas sempre. A nossa vida depende de Ti, ó Pai. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta noite a glorificar a Jesus neste lugar. Deus, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer o Ministério Louvor. Deus abençoe vocês. Aleluias. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Ele quer nos abençoar grandemente nesta noite. Ele quer ministrar em nossos corações. Eu quero falar nesta noite sobre um pouco sobre fé. Amém? Fé. Deus quer que você e eu tenhamos fé. Há muitas pessoas que não entendem essa questão de fé. Elas entram em crise. Elas entram em dificuldade, porque elas não veem as coisas acontecendo como elas desejariam ver. E nós vemos que a fé, a Bíblia diz que ela agrada o coração do nosso Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, ela agrada o coração de Deus. Quando nós agimos sem fé, nós vemos que isso traz tristeza no coração de Deus. Nós vemos tantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que agiram sem fé e trouxe tristeza no coração de Deus e até ira no coração de Deus. Como nós vemos o caso dos 10 espias, a qual o Senhor havia prometido a eles, aliás, para os 12, a terra de Canaã. E deu a oportunidade deles irem e conhecer a terra, provar do fruto e trazer o fruto para testemunhar diante da congregação de Israel que a terra realmente que eles iam possuir era uma terra boa, que manava leite e mel. Mas nós vemos que os 10 espias foram na terra e visitaram, trouxeram do fruto dela, mas a Bíblia diz que inflamaram todo o povo de Israel, dizendo que não tinha condições de entrar lá. Agiram na incredulidade, e isso trouxe ira no coração de Deus.
E além deles trazerem no coração de Deus, nós vemos que eles contaminaram todo o arraial de Israel. Uma pessoa que anda na incredulidade, ela é uma pessoa que contamina outras, que atrapalha as pessoas que desejam alcançar aquilo que Deus tem para a vida delas. O diabo muitas vezes usa pessoas que não têm fé, ou pessoas incrédulas, melhor dizendo, para atingir aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que acreditam em Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que você precisa estar de um lado ou de outro. Ou você crê, ou você não crê. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Nós vemos que não tem como nós esconder isso de Deus. Deus conhece nosso coração, as nossas vidas. Deus quer que você e eu venhamos crer na sua palavra, naquilo que Ele disse. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus tem um cuidado em cumprir a sua palavra. E Deus espera que nós venhamos então crer nela, para que nós possamos então desfrutar dos resultados que ela traz, dos benefícios que ela traz para a nossa vida. E nós vemos que tantos homens de Deus e tantas mulheres de Deus, por não crer, por não acreditar, elas então colheram coisas ruins, trouxeram prejuízo para as suas vidas, bem como para aqueles que estavam à sua volta, porque muitas pessoas, muitas vezes são contaminadas pela incredulidade. E nós vemos que Deus sempre, Ele tratou o incrédulo de uma forma diferente. Deus, Ele não deu moleza. E nós, se somos filhos, nós precisamos crer em Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Nós não somos do povo que não crê. Nós cremos na palavra. Nós cremos em Deus. Nós cremos que o Senhor criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Nós cremos que Ele tem o poder para mudar situações e quadro das nossas vidas, quando oramos e quando confiamos nele. As pessoas muitas vezes querem ver para crer, mas nós não fomos chamados para ver para crer. Nós somos chamados para crer para depois ver. Nós vemos que os 12 espias, 10 deles voltaram para trás com um relatório negativo. E Deus tratou deles duramente, porque eles contaminaram todo Israel, o povo de Israel, o arraial de Israel. A Bíblia diz que eles morreram de praga perante o Senhor. E os que foram contaminados ficaram 40 anos rodando em círculo e nunca saíram do mesmo lugar. Nunca conseguiram chegar na terra de Canaã. Só os de 20 anos para baixo. E Josué e Caleb que creram na promessa de Deus. Então eu quero dizer para você da importância de confiar em Deus, de crer no Senhor. Nós vemos que Deus, Ele deseja nos abençoar de uma forma sobrenatural a cada dia. Deus quer usar a sua vida, como bem Deus também quer usar a minha vida, nessa terra, no seu reino, na sua obra. Mas para isso nós precisamos agir à altura que Deus quer que nós agimos, crendo na promessa de Deus. Está difícil, pastor. Nada é fácil. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, mas os que se esforçam se apoderam dele. Então nós vemos a importância de crer e tomar o reino de Deus por esforço, para que nós possamos apoderar dele, dia após dia. Hoje o inimigo ele age em uma área na tua vida, amanhã ele volta e age em outra área. Ele não desistiu de você e de mim. Ele quer nos minar, quer nos parar. E nós precisamos prosseguir em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E ele se chama Jesus. Ele venceu o mundo. E ele diz que nós vamos vencer também. Nós temos condições de vencer o mundo, porque nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Então não tem como nós dizer que nós não temos condições de vencer. Se alguém
está capacitado para nos dar graça, para que nós possamos vencer. E este alguém é o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, ele impulsiona nós no momento das dificuldades, para que nós possamos então se apropriar da promessa pela fé e alcançar aquilo que ele tem para a nossa vida. Nós vemos aqui nesse texto, se você ler o contexto, você vai observar que levaram aqui um rapaz que estava epilético, que ele estava endemoniado e sofria muito, e muitas vezes caía no fogo e na água. E nós vemos que esse homem levou esse rapaz, que era o seu filho, para os discípulos expulsar o demônio, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram. E nós vemos que este homem vem conversar com o Senhor, e Jesus então diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ou suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu, o versículo 18, Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Nós vemos que este menino, ele era epilético. Parece que era uma doença. Existem muitas situações que nós olhamos, parece que é uma doença, mas muitas vezes não é. Não estou falando que todo caso é demônio, mas esse caso aqui era um demônio. Nós vemos que esse menino, ele era epilético, ele sofria muito, muitas vezes caía no fogo e na água. E nós vemos que esse homem, o pai, trouxe aos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E nós vemos Jesus então ali, ele vai diante de Jesus. Se você ler no outro evangelho, ele vai e leva diante de Jesus e falou: levei para os teus discípulos, e eles não puderam expulsá-lo. E Jesus então diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ou suportarei? Trazei-me aqui o menino. E a Bíblia diz que trouxeram o menino então, e Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino e ele ficou curado. E nós vemos então que os discípulos depois aproximaram de Jesus e perguntaram a ele em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Nós vemos que terça-feira passada estava ministrando uma palavra sobre a importância da revelação de Deus no coração, a importância de buscar o conhecimento, o entendimento do texto, da palavra de Deus para nosso coração. Deus quer se revelar para nós. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, diz a palavra de Deus. Os escribas e fariseus, eles não entenderam a parábola do semeador. Nós falamos terça-feira, é uma sequência, se você for ver as parábolas. Eles não entenderam a parábola do semeador, e a multidão também não entenderam. Mas os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Senhor, explica-nos a parábola, porque nós não entendemos o que o Senhor quis dizer. E Jesus então explicou para eles a parábola dos semeadores. Para a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a esses não, porque o coração deles está endurecido. Ouviram de mau grado, fecharam os olhos para não ver com os olhos e entender com o coração. E para que se cumprisse então a profecia de Isaías. E estava se cumprindo a profecia de Isaías. E nós vemos aqui, algo acontece aqui outra vez. Nós vemos que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram curar aquele menino epilético. E agora então Jesus repreende aquela geração, e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino. E Jesus então repreendeu o demônio, e o menino ficou liberto, ficou curado, ficou sarado. Glória a Deus. E agora os discípulos outra vez, a Bíblia diz que eles procuram Jesus em particular, e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Queridos, o segredo de Deus é para aqueles que buscam. Isso me chama a atenção, isso me dá uma paz no meu coração, porque quando eu não entendo algo, eu busco revelação, eu busco em oração, Deus com certeza vai trazer revelação no meu coração, vai trazer entendimento. Amém?
E nós vemos que esses discípulos procuram Jesus em particular e perguntaram: por que nós não expulsamos? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus diz assim para eles: esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então Jesus estava falando que aquele tipo de demônio só se expulsava então por meio de oração e jejum. Não quer dizer também que você, toda vez que vai expulsar um demônio, você tem que jejuar naquele dia. Não é isso. Mas é que você está dizendo que você deve ter uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Você deve jejuar, você deve orar, ter intimidade com Deus, mas você deve ser praticando a palavra. Porque se você ora apenas, se você jejua, mas você não pratica a palavra, os demônios vão fazer festa na tua vida e não vão sair. Mas se você é uma pessoa que pratica a palavra, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que jejua, você com certeza está preparado para expulsar esse tipo de demônio que Jesus está falando. Amém? Por quê? Porque você vai ter intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo então vai direcionar o seu coração naquele momento. Por isso Jesus falou que há casta de demônios que só saem com o jejum e oração. Ou seja, o jejum nos aproxima de Deus. O jejum nos faz ficar sensível à voz do Espírito Santo. O jejum nos aproxima do Pai. E aí então nós temos intimidade com Deus através da oração e do jejum. Isso nos faz ficar sensível à voz de Deus, a perceber e ter percepção espiritual de onde os demônios estão agindo, de como eles estão agindo. Deus dará então discernimento espiritual para aquela pessoa que está ali para que for preciso, no sentido de expulsar aquele demônio que está agindo na igreja, na família, na sociedade, quer onde ele estiver. Deus dará direção, dará então condição do discípulo colocar o demônio para sair daquele corpo. E Jesus está mostrando, porque nem todo momento que você é chamado para você expulsar um demônio, você vai ter jejuado aqueles dias. Você não vai dizer que a pessoa: espera um pouquinho, eu vou orar um pouquinho, e amanhã eu vou lá porque eu tenho que jejuar, não jejuei hoje. Não é dessa forma que Jesus quer que você se prepare, mas Ele quer que você esteja preparado, que você mantenha uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de oração. Como eu disse, aí você ficará sensível à voz do Espírito Santo. E você caminhando dentro de uma casa, dentro de um lugar, você vai ter percepção de onde está a atuação dos demônios. Você vai ter percepção de como ele está agindo, da forma como ele está agindo. Você vai ter percepção porque Deus vai ministrar, Deus vai trazer direção ao seu coração. Naquele momento, você vai orar, você vai repreender o demônio. Naquele momento que você precisa repreender, você vai repreender. E você vai crer que ele já saiu. Isso é fé. Talvez ele está latindo como um cão ainda, mas ele já está lá na esquina lá, e usando o corpo aqui ainda para dizer que não vai sair. Na verdade já está correndo já. E você tem que então ficar pela fé. Você tem que estar firme, sabendo que você tem uma intimidade com Deus, que você tem uma vida com Deus, e que aquele demônio não vai prevalecer, porque você é a luz naquele lugar. Você é o instrumento de Deus naquele lugar. Você tem a autoridade de Deus naquele lugar. E outra, o Espírito Santo está na tua vida. Maior é que ele está em você do que aquele que está ali tentando te pressionar, dizer que não vai sair. Jesus expulsou o demônio. E nós vemos aqui, Jesus traz depois então um ensinamento para os seus discípulos. Jesus traz um ensinamento para os seus discípulos. E achando-se eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. Eles se entristeceram muito. Nós vemos, queridos, é importante entender essa palavra, a palavra de Deus. O versículo 20 ele diz assim:
Jesus, porém, lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Queria que a irmã mostrasse aí a semente de mostarda para que você possa ver na televisão o tamanho dela. Mais ou menos o tamanho de uma semente de rabanete, um pouquinho menor ainda. Então Jesus falou: em verdade vos digo que se alguém tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada vos será impossível. Amém? Nós vemos aqui Jesus, ele está ensinando para os discípulos algo, trazendo um ensinamento para eles, falando sobre a fé. E falou: se alguém tiver fé como um grão de mostarda. Eu já vi muitos pregadores dizendo: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte: ergue-te, lança no mar, e vai acontecer. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando que você tem que ter fé como um grão de mostarda, não a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé como um grão de mostarda, uma fé desse tamanhozinho aí, mas como essa semente. Se você for ver a semente, ela é pequena, é minúscula. Se essa sementinha fosse olhar para ela mesmo, ela dizia: mas eu não tenho condições de produzir nada, eu sou tão pequenina, não tenho condições de produzir nada, porque eu sou muito pequenininha, eu sou das menores sementinhas que existe. Como é que você quer exigir de mim algo? E assim muitas vezes acontece com você e comigo. Nós muitas vezes nos consideramos tão pequenino, e nós não vemos condições nenhuma de realizar grandes coisas para Deus. Achamos que nós não temos capacidade, que nós não temos condições. Mas a Bíblia diz: aqui à frente, queridos, deixa eu ver se eu acho aqui. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, o versículo 30 diz assim: de novo ele disse: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Tendo, porém, sido semeada, cresce e faz-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem palavras não lhes falava, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Então Jesus sempre falava por parábolas, mas em particular ele explicava para os discípulos, porque os discípulos desejavam e queriam realmente ter entendimento do que ele estava falando. E nós vemos aqui Jesus falando sobre a semente de mostarda. Ele fala que o reino dos céus, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia é menor de todas as sementes sobre a terra. A semente, para você ter uma noção, era 1,3 milímetro de tamanho, mais ou menos. Como nós vimos aí, tão pequenina. É bem pequena a semente de mostarda. Mas aqui está dizendo que quando semeamos semente, cresce e se faz maior que todas as hortaliças. Ela dá mais ou menos o tamanho de 2,5 metros a 3 metros de altura. De 2,5 metros a 3 metros de altura é o tamanho do grão do pé de mostarda, vamos dizer assim, dessa hortaliça. Em um ano ela se torna uma árvore desse tamanho. Em um ano. Ou seja, tem um crescimento rápido, desenvolve rápido. Então Jesus, ele comparou a fé como um grão de mostarda. A sementinha, quando olha para si mesma, ela diz: não tem condições, eu sou tão pequenina, eu sou a mais pequenina
de todas as hortaliças. E nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e olhamos e falamos: nós também não temos condições, eu não tenho condições, a minha fé é tão pequena, não tem como. Mas nós vemos que quando nós lançamos, Jesus falou, a sementinha de mostarda na terra, ela nasce e cresce, e se torna uma grande hortaliça. Ou seja, em um ano ela se torna uma árvore de 2,5 metros a 3 metros de altura, com vários ramos, com muitos ramos, de forma que as aves do céu vêm e se aninham naquela sombra daquela hortaliça. Era uma das maiores hortaliças da palavra de Deus. Em um ano acontece tudo isso. Nós vemos que aquela sementinha, ela nasceu de uma forma natural. Aquela planta cresceu e se tornou uma das maiores hortaliças, de uma forma natural. Ela não se esforçou para chegar naquele tamanho. Por quê? Porque dentro daquela semente havia então um processo, que é o processo de germinação, nascimento e crescimento, até se tornar então uma árvore adulta, no sentido da palavra. E assim também somos nós. Nós não precisamos nos esforçar para ter uma fé como um grão de mostarda. A fé já está dentro de nós. O Senhor Jesus, Ele disse que nos daria uma porção de fé, e Ele nos deu a porção de fé. Quando você aceitou a Jesus, você recebeu em seu coração uma porção de fé. Você não precisa se esforçar para você então fazer com que essa fé venha crescer. Você precisa fazer algumas coisas sim, para que ela cresça. Você precisa fazer com que essa fé venha desenvolver dentro do seu coração, de uma forma natural. Como? Você ouvindo a palavra de Deus, a pregação da palavra, dia após dia, a fé vai crescendo em seu coração. Deus vai fazendo com que essa fé vai crescendo em seu coração como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma sementinha. Quando ela olha para si mesmo, ela vê, não tem condições, não tem capacidade, eu sou uma pequenina semente. Mas quando é lançada na terra, ela nasce, cresce e produz. Assim também somos nós. Quando olhamos para nós dizemos: mas nós não temos condições, a minha fé parece ser tão pequena. Mas queridos, a fé ela se desenvolve. A fé se desenvolve. Por que que homens e mulheres de Deus puderam realizar tantas coisas de uma forma tão excelente, tão maravilhosa para Deus? Porque eles deixaram com que a fé se desenvolvesse dentro do seu coração, dentro da sua vida. E você e eu precisamos também deixar com que a fé venha se desenvolver dentro de nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Quando ouvimos a pregação da palavra de Cristo, isso gera fé em nosso coração. Quando oramos, jejuamos, isso nos leva a ter intimidade com Deus, o nosso Pai. E então nós recebemos então a unção do Espírito Santo, a qual nós então começamos a agir com ousadia na vida. Porque há uma presença que nos envolve. Não é que nós esforçamos para ter essa presença, nós apenas fizemos o que tem que ser feito. Nós temos então a comunhão com Deus, nós jejuamos, oramos, até hoje tivemos aí o relógio de oração 24 horas, onde ficamos horários de horas orando a Deus, buscando a Deus. Muitas vezes você está sozinho ali na sua casa, porque agora nós estamos com o relógio de oração em casa, né? E a gente olha muitas vezes, parece que a gente está sozinho lá, parece que não tem ninguém, nem Deus não está lá. Mas nós insistimos e permanecemos ali. De repente você está orando, você começa a perceber algo começa a acontecer na tua vida. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão, aquele mal, ele desaparece da sua vida. Porque você está ali agindo pela fé, através da oração. Ah, mas pastor, mas eu estou sozinho. Eu gosto de orar com a igreja. É importante orar com a igreja, mas muitas vezes nós temos que orar sozinho. E Deus está levando você e eu, nesse tempo de pandemia, a ficar sozinho e orar sozinho. Há pessoas que precisam de manivela para orar, no sentido de ter alguém para estar motivando e estar orando com ele. Mas queridos, nós precisamos ter vida com Deus. A oração é a respiração espiritual. A oração é a conversa com Deus. A oração é intimidade com Deus. E quando nós ficamos na oração e jejuamos e oramos a Deus, nós estamos então naturalmente fazendo com que essa fé venha a ser desenvolvida dentro de nós.
Quando Deus te leva a um propósito de oração, de jejum por alguns dias, e você obedece a Deus prontamente, você obedece ao Espírito Santo de Deus, você percebe que naqueles dias parece que não aconteceu nada. E muitas vezes naquela semana também não aconteceu nada, aparentemente, parece que está tudo normal. Não sei se você já teve experiência, mas muitas vezes acontece conosco. Você sai daquele período de oração, de consagração, parece que está tudo normal. Mas depois de algum dia você percebe que alguma coisa mudou. Em Deus não, mudou na tua vida. Porque você começa a perceber que você está mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. O que te leva então a ter ousadia no Espírito para falar a palavra de Deus. Falar então aquilo que Deus está falando. Isso então causa efeito, causa grandes milagres na tua vida, na vida das pessoas, onde você mora e assim por diante. Jesus não mudou montanha de lugar, Ele não mudou árvore de lugar. Jesus está dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Se você não duvidar no seu coração, mas que você crê que se fará o que se diz, então lhe será feito. Então você tem que crer no que você diz. Há pessoas que elas então dizem para o monte representa o problema, representa a dificuldade. Há pessoas que dizem para o monte, ergue-te, lança daqui para o mar, ou sai da minha vida, ou doença sai, problema sai da minha vida. Deus, eu determino que as coisas aconteçam na minha vida pela fé, e as coisas não acontecem. Por que não acontece? Um dos motivos que não acontece é porque nós estamos falando da boca para fora. Nós não estamos falando crendo. Jesus falou, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer no que se fará o que se diz, então lhe será feito. Então não é só falar. Por isso que as pessoas muitas vezes criticam esse tipo de ação. As pessoas muitas vezes não entendem, porque muitos eles falam, mas não acontece. Eles falam, mas não acontece. Mas muitas vezes ele está falando algo, mas não está crendo aquilo que está falando. É como aquela pessoa que fala, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe neste ano, porque este ano eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, e eu vou comprar uma casa para mim. E ele ora a Deus no começo do ano, com bastante energia, com bastante, aparentemente, fé, até com quebrantamento. E aí no decorrer então do primeiro mês, ele já não está lembrando mais aquilo que ele pediu ao Senhor. Ele não está se esforçando, não está trabalhando, não está... Então não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque na verdade não há fé no coração suficiente para isso. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Quando você está vivendo na presença do Senhor, e você tem essa intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, é claro que você não estamos aqui para fazer uma barganha com Deus, para Deus nos dar uma casa. Eu estou dando um exemplo para você entender. Ou o emprego está desempregado, não estamos aqui para fazer uma barganha com Deus. Mas quando você ora com fé, e você lembra a Deus no outro dia, que você orou, que você está esperando, e no outro dia você ora outra vez lembrando, Deus, eu estou esperando. Eu estou desempregado ainda, estou esperando o emprego, estou fazendo minha parte, estou procurando, indo atrás, mas as portas são fechadas, estou aguardando. Eu fiz uma oração ao Senhor, e eu empenhei essa oração ao Senhor, e eu estou aguardando a resposta, meu Deus. E amanhã você ora a Deus, fala, Deus, muito obrigado, porque eu creio que o Senhor já preparou o emprego. Eu te agradeço porque em breve eu estarei já trabalhando. Eu não sei na onde que vai ser, mas eu creio que o Senhor já preparou. E no outro dia você está agradecendo a Deus outra vez, e de repente então alguém vai lhe procurar, e quando você perceber, você não vai estar mais orando para Deus então abrir a porta do emprego, porque você vai estar trabalhando. Quando você perceber, você já está empregado. Você vai até se esquecer no momento, mas quando você lembrar, fala, nossa, não é que funcionou? A oração funcionou. Quer dizer para você que a oração funciona. Deus ouve a oração. A Bíblia diz que Deus, Ele não está com o ouvido tapado para que não possa ouvir a sua oração, não está com os olhos fechados. Ele ouve, Ele vê cada
cada um dos seus filhos. E nós vemos aqui, nós precisamos desenvolver nossa fé. Ter a fé como um grão de mostarda. Não era o tamanho do grão de mostarda, mas uma fé em desenvolvimento. Uma fé que vai crescendo dia após dia, através da nossa comunhão e a nossa vida com Deus. Ela vai crescendo. Você pode perceber que quando você distancia da igreja, quando você distancia da palavra de Deus, quando você distancia da oração, você vai ficando incrédulo, você vai ficando desconfiado, você acha que Deus não vai atender, que Deus não vai falar, que Deus não vai agir. Por quê? Porque você está distante de Deus, porque você está longe do Senhor, porque você não consegue mais ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, porque você não tem mais intimidade com Ele como você tinha antes. Então é preciso ter intimidade com Deus através do Espírito Santo. Quando nós desenvolvemos intimidade com Deus através do Espírito Santo, nós então estamos mais firmes, e nós então vemos as coisas acontecer no dia a dia. E nós então somos gratos a Deus, porque nós vimos que foi Ele que fez, não foi o nosso esforço humano, não foi com a nossa artimanha que nós conseguimos, mas foi a graça de Deus sobre nós. E nós precisamos entender isso. Precisamos ter uma fé como um grão de mostarda. Quando nós vamos para os Salmos, amados, os Salmos 18, o versículo 29. Veja o que Davi disse nesse salmo: com a tua ajuda passo no meio de um esquadrão, com o meu Deus posso escalar uma muralha. Davi disse que com a ajuda de Deus, ele passava no meio de um esquadrão. Como que um homem pode passar no meio de um esquadrão? Como que um homem pode passar sem ser vencido, sem ser derrotado, sem ser destruído? Por meio de um esquadrão. E ele diz: com o meu Deus eu posso escalar uma muralha. Então ele está falando de algo que é impossível aos olhos humanos, mas com Deus nós fazemos, em Deus nós fazemos, em Deus nós transportamos as montanhas, em Deus nós transportamos os problemas, em Deus nós fazemos, porque Deus na vida, na nossa natureza, Deus em nós nos faz uma natureza mais equilibrada e mais forte, melhor dizendo, para vencer as dificuldades e escalar então as montanhas. Amém? Nós precisamos entender isso. O salmista ele diz ainda no Salmo 60, versículo 12: em Deus faremos proeza, Ele pisará os nossos inimigos. Em Deus faremos proeza. O que é proeza? Proeza é milagres. Em Deus faremos proezas, Ele pisará os nossos inimigos. Não há possibilidade de você vencer alguém possesso de um demônio. Não há como você então naturalmente você vencer, porque ali existe uma caça de demônios muitas vezes, existe então uma força sobrenatural sobre aquela pessoa que está possessa de demônios, e você naturalmente, você não consegue, você não tem condições de então vencer uma caça de demônios, mas em Deus você faz proeza, em Deus a Bíblia diz que Ele pisará os nossos inimigos. Então nós precisamos estar em Deus, e a nossa fé, ela vai desenvolvendo quando nós estamos em Deus, porque quando você vai passar por uma dificuldade, ou quando surge uma dificuldade ou um problema na tua vida, você vai estar em Deus, e se você está em Deus, você vai orar, você vai buscar a Deus, e você vai repreender o diabo, você vai repreender o mal, e você vai permanecer crendo que aquela palavra que você diz vai funcionar. E de repente o milagre acontece. Então em Deus faremos proezas, Ele pisará os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós faremos proeza em Deus, que Ele pisará os nossos inimigos, amém? Ezequiel capítulo 17, versículo 28, 23 e 24, veja o que diz aqui: no monte alto de Israel o plantarei, ele produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente.
habitarão debaixo dele aves de todas as espécies, encontrarão abrigo à sombra dos seus ramos. O versículo 24: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa, saqueei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Nós vemos aqui, Deus, Ele faz proezas. Em Deus faremos proeza. Ele está dizendo no versículo 24, que Ele abate a árvore alta e eleva a árvore baixa. Ele diz: saquei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então nós vemos que o que Deus espera de mim e de você, que nós devemos ter fé em sua palavra, que nós vamos nos render completamente a Ele. Porque não importa quem você é, quem eu sou, o que importa é que nós estamos em Deus. Talvez você vai encontrar situações em que aquela pessoa tem mais condição que você, aquela pessoa está no nível mais alto que você, aparentemente, diante dos seus olhos humanos. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele abate a árvore alta, diz a palavra, e eleva a árvore baixa. Nós vemos que o Senhor, Ele fez questão de usar a sementinha de mostarda como a menor semente da terra, que ela não dá uma árvore muito alta, de 2,5 a 3 metros. E nós vemos que o Senhor diz que a nossa fé precisa ser como esse grão de mostarda, uma fé que desenvolve, uma fé que vai crescer e que vai ser útil, que vai fazer proeza. Nós vemos que a árvore, a hortaliça, o grão de mostarda, depois que ele se torna uma árvore, a Bíblia diz que as aves do céu vêm e se aninham debaixo daquela sombra. Por que as aves se aninham debaixo da sombra? Porque encontram naquela árvore segurança, proteção, para que eles possam então chocar os seus filhotes. Chocar os seus filhotes. Então Deus não está querendo ensinar para você sobre aves e sobre filhotes. Deus quer ensinar para você e para mim nessa noite, da importância de nós criarmos, importante nós temos então frutos para Ele. E se a nossa fé for como uma fé, como um grão de mostarda, uma fé em desenvolvimento, uma fé em crescimento, então muitas pessoas virão para se abrigar debaixo da nossa sombra, e ali então criarão os seus filhos também. Amém, queridos? Criarão os seus filhos, por quê? Porque realmente encontrou proteção debaixo daquela árvore. Ainda que aparentemente parece ser tão pequena, sem muita expressão, mas há uma segurança de estar ali. Há uma segurança de estar debaixo dessa sombra, dessa árvore, dessa fé que a pessoa tem. Por quê? Porque essa fé me traz proteção, essa fé me traz segurança, essa fé ministra o meu coração, essa fé deve ministrar também o coração dos meus filhos. Então nós vemos que Deus está falando que Ele vai usar essa situação, se você entender, se eu entender, que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. Então essa fé então vai abrigar muitas situações, muitas pessoas virão se abrigar debaixo dessa sombra, e em Deus então faremos proezas. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar a sua igreja. Nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, nós não podemos deixar se levar pela incredulidade. Nós sabemos que existe um agente chamado Satanás, que ele tenta desmoronar nossa fé. Ele quer parar-nos no meio do caminho. Ele quer que nós venhamos recuar, porque ele sabe que quando nós estamos ativos no reino de Deus, vamos dar muito prejuízo para o reino das trevas. Vamos saquear o reino das trevas e vamos povoar o reino de Deus. Nós vemos tantos levantes hoje contra a igreja. Nós vemos tantos levantes contra a igreja. As nações se levantando contra a igreja. Nós vemos as autoridades na nação que nós fazemos parte se levantando contra a igreja, aprovando decretos para sufocar, para amordaçar a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo está por detrás disso. Porque a igreja está fazendo diferença. Então há um mecanismo querendo amordaçar os cristãos,
querendo amordaçar a igreja, porque eles descobriram que a igreja, ela está hoje envolvida em todos os âmbitos da sociedade. Há lá cristãos, servos de Deus, servas de Deus, que temem a Deus, e Deus tem tido misericórdia dessa nação até hoje. Que Deus continue tendo misericórdia. Sabemos que quando estamos vivendo o tempo do fim, que muitas coisas vão acabar sendo aprovadas mesmo, porque vai vir a perseguição contra a igreja, porque para que o Senhor Jesus volte a buscar a sua igreja. Mas nós precisamos estar em Deus, ouvindo o Espírito Santo, a direção que Ele tem para a sua vida e para a minha vida, porque nós não podemos ser pegos de surpresa pelas leis que vêm, os levantes de Satanás que está vindo contra a nossa vida, contra a igreja. Nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Jesus quer que não venhamos ser incrédulos. Ele disse para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Trazei-me o menino. Jesus chamou aquela geração de uma geração incrédula. Será que a nossa geração também não está sendo uma geração incrédula? Uma geração incrédula que não crê na palavra de Deus, não crê nos princípios, prefere ficar ouvindo o que as pessoas que não creem falam, do que ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando na igreja. A Bíblia diz: ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando na igreja, mas muitas vezes as pessoas, por causa da incredulidade que está no meio da sociedade, as pessoas muitas vezes acham melhor dar ouvido aos incrédulos, aqueles que estão estudando, talvez teólogos que já perderam a fé, já apostataram da fé, mas tem uma tese que então combate aquilo que o Espírito de Deus está falando na igreja, e está fazendo e tem feito na igreja. E nós então precisamos não estar ouvindo o teólogo, não estar se envolvendo. Claro que nós precisamos conhecer alguma coisa, mas não estar bitolado em estar lendo isto. Nós precisamos ler a palavra de Deus, buscar então a revelação do Espírito Santo de Deus. Os discípulos, quando eles então estavam ali, que não entendiam algo, eles buscavam o Senhor em particular, e diziam: Senhor, explica-nos a parábola, nós não entendemos. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? O que é que foi que aconteceu, Senhor? Nós queremos saber, porque nós não queremos mais agir dessa forma, como alguém que é incrédulo, como alguém que não tem condições. Nós somos teus filhos, nós queremos então entender, porque nós não queremos da outra vez trazer transtorno e trazer tristeza para o teu coração. Nós queremos ser útil no reino do Senhor. E Jesus então foi preparando eles. Nós vemos que depois esses discípulos agora já não precisavam mais de Jesus. Jesus foi para o céu e deixou a equipe pronta. Ficou 11, levantou mais um, e ficou 12, amém? Depois então Jesus já tinha levantado mais 70. Então Jesus já tinha preparado esses homens, já tinha ensinado como eles então poderiam então expulsar demônios, como então ele poderia então sobressair sobre os demônios, sobre as casas de demônios que viriam sobre eles, e eles então sobressaíram. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, a sombra de Pedro projetava nas pessoas cura. A Bíblia diz que Paulo e Silas, presos lá no cárcere, quando oravam e cantavam louvores a Deus, Deus trouxe libertação ali, curou, salvou o carcereiro e a sua família, e libertou os presos que ali estavam. Nós vemos que naquele momento então, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, aqueles discípulos já não eram mais os mesmos, não eram mais aqueles homens incrédulos, não eram mais aqueles homens que tinham medo, não eram mais aqueles homens então que não tinha autoridade sobre os demônios. Nós vemos que agora esses discípulos então estavam equipados, estavam preparados, eles tinham algo em suas vidas. Por quê? Porque eles tinham a presença de Deus, eles tinham então a unção do Espírito Santo, eles tinham vida com Deus, eles tinham se consagrado, tinham orado ao Senhor e tinham uma vida de santidade. E agora então eles estavam prontos para expulsar demônios, para curar os enfermos, para projetar cura nas pessoas. Por quê? Porque eles tinham a graça de Deus na vida deles. Amém, amados? E é isso que o Senhor quer que nós tenhamos, que nós venhamos buscar, que nós venhamos crescer nisso, de uma forma natural, no sentido, sem pressionar. Nós crescemos no dia a dia. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele a nós virá como a chuva seródia,
como a chuva seródia que rega a terra. Então ele virá sobre nós como uma chuva seródia, aquela chuva tranquila que vem sobre a terra, aquela que molha mesmo. É dessa forma que ele quer fazer conosco. Ele quer ministrar nosso coração, quer nos molhar, nos encharcar com a graça e com a glória dele, para que nós possamos então realmente agir como essa semente do grão de mostarda, que era uma sementinha que não tinha expressão nenhuma, mas cresceu naturalmente, se tornou uma grande hortaliça. Então, se nós se alimentarmos dessa palavra, se nós orarmos e buscarmos a Deus dia após dia, nós com certeza estaremos crescendo dia após dia, a estatura de varão perfeito. A Bíblia diz que a obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele há de completar até o dia de Cristo. Então começou uma obra na minha vida, no dia da minha conversão, começou uma obra na tua vida, no dia da tua conversão, e Ele há de completar até o dia de Cristo. E nós não podemos parar no meio do caminho, precisamos prosseguir. Deus quer que nós tenhamos fé. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a fé precisa desenvolver em nosso coração, em nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Nós vemos que uma criancinha, para ela então passar de uma série para outra, ela precisa ouvir, precisa então desenvolver, e ela passa por uma prova. Se ela passar na prova, ela vai para a segunda série. Hoje não fala mais série, né? Como é que fala? Segundo ano. E ela vai para o segundo ano. Mas se ela não passar, ela fica ali. E Paulo ele fala que devemos crescer, não ser meninos a vida toda. Ele está falando de desenvolver, de crescer em fé, de crescer na graça, de crescer no conhecimento. Tudo isso nos faz então crescer. E então quando vier as lutas, as dificuldades, nós então atravessaremos elas. E nós vamos então dizer ao monte: ergue-te, lança-te no mar. E não vão duvidar. E vai acontecer. E você vai olhar para trás depois de uns dias, você vai ver que você atravessou aquele vale, aquela dificuldade, aquela tribulação que parece que era impossível você vencer. Por quê? Porque Deus cooperou com a sua fé. Deus cooperou com a sua fé. Então Deus quer cooperar com a minha e com a tua fé. Amém? Eu quero que você fique em pé neste momento. Nós queremos orar por você. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você: coloque a sua fé sobre a palavra de Deus. Não deixe se levar pelos incrédulos, por aqueles que não creem mais, porque há muitas pessoas que não creem mais. Já vi pastores que não creem mais, perdeu a fé, não crê mais. Então nós não podemos perder a nossa fé. Nós precisamos permanecer crendo que o nosso Deus é um Deus que faz proeza. Em Deus, a Bíblia diz que faremos proeza. Amém? Em Deus faremos proeza. E Ele pisará os nossos inimigos. O salmista Davi diz: com Deus nós saltamos muralhas. Ele coloca por terra exército de inimigo, diz a palavra de Deus. Então, com Deus, em Deus nós fazemos isso. Ele nos dá a vitória. Feche seus olhos. Nós temos aqui um pedido de oração também. José Patrício da Silva está na UTI em São Paulo. Primo da nossa irmã Maria Correia, né? Vamos estar orando por ele também. José Patrício. Senhor Deus, nós queremos colocar, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, o José Patrício, meu Deus, da Silva, que está com a infecção generalizada, está na UTI em São Paulo. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que o poder do Teu Espírito Santo envolva ele nesta noite. Que Tu venhas colocar por terra, meu Pai, toda doença, toda enfermidade, todo mal. Nós oramos, ó Pai, declarando a cura dele, declarando o milagre, ó Pai, declarando a provisão. E nós repreendemos todo o mal nesta noite, em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, a cura dele. Toca, meu Pai, que o Seu anjo esteja visitando o hospital onde ele está, aquela UTI, meu Deus. Visita, meu Pai, curando este homem, curando, ó Pai, também os demais que ali estão, Senhor.
vai movendo o teu poder, a tua graça, que haja proezas, que haja milagres, que haja cura, que haja libertação. Remova essa montanha, remova esse monte, remova todo o mal da vida deles, ó Pai, que eles sejam completamente sarados e curados para a glória do teu nome. Queremos colocar também diante de ti este irmão que nos acompanha nesta noite, ó Pai, pelo culto online. Visita ele, visita ela, Senhor Deus, acrescenta a fé, que essa fé seja desenvolvida, meu Deus, que milagres aconteçam nesta noite, que as tuas mãos de poder repousem sobre essa pessoa, em nome de Jesus, que caia por terra todo mal nesta noite, que essa pessoa seja completamente restaurada, curada, liberta, Senhor, abençoada. Este homem que está desanimado, essa mulher que encontra, Pai, ó Deus, abatida, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, coloca por terra, meu Pai, todo mal, todo espírito que vem para colocar incredulidade, para colocar desânimo, para colocar tristeza, caia por terra em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, os milagres acontecendo nesta noite, ó Pai, sobre essa pessoa. Restaura esse casamento, restaura essa família, alcança esse homem, essa mulher, salva, meu Pai, e liberta de todo mal. Nós oramos declarando a cura, colocamos também diante de ti os teus filhos que aqui estão neste culto presencial, meu Deus, que talvez passam por alguma tribulação, alguma dificuldade, ou muitas vezes olha para si mesmo, meu Deus, e não vê fé para vencer as dificuldades, as tribulações que está passando, mas sabemos, ó Pai, que a tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê, e nós pedimos a ti, ó Pai, que milagres aconteçam na vida dele, na vida dela. Nós reunimos aqui, ó Pai, neste momento, ó Pai, e unimos nossa fé, e pedimos a ti, ó Deus, que milagres aconteçam na vida dele, na vida dela. Caia por terra todo levante de Satanás, caia por terra os demônios, caia por terra a doença, caia por terra a enfermidade, caia por terra todo mal nesta noite. Falamos a cura, falamos a libertação. Toca neste coração, toca nesses órgãos, meu Pai, internos. Cura, meu Deus, em nome de Jesus. Queima toda a infecção, toda a inflamação, toda doença, Pai, no corpo, seja queimada em nome de Jesus. Falamos, ó Pai, a provisão do céu sobre essa pessoa nesta noite. Falamos a tua cura nesta noite. Falamos o teu milagre. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra, Deus, nos garante que tu és o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, o Deus que nos liberta, o Deus que nos abençoa. Obrigado, Pai, porque em ti, no Senhor, nós faremos proeza. Nós pisamos nossos inimigos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque os inimigos estão debaixo dos nossos pés. O Senhor nos deu a vitória na cruz do Calvário. Muito obrigado, nós tomamos posse da promessa da cura. Ó Deus, Jesus conquistou na cruz do Calvário. Tomamos posse, ó Pai, da salvação que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Tomamos posse das bênçãos que Jesus conquistou já na cruz do Calvário. Tudo foi feito, tudo está pronto, tudo está preparado, ó Pai. Nós, ó Pai, nos apropriamos da tua promessa, das tuas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, pode tomar o seu lugar.